Pesquisadores do MIT divulgaram recentemente radiografias de altíssima resolução do interior da esfera de Buga, revelando detalhes que desafiam completamente o entendimento atual sobre a cronologia da humanidade. O exame detectou 18 microesferas dispostas em formações geométricas extremamente complexas, além de 52 filamentos de fibra óptica integrados a um metal contínuo e uma componente central que remete a um processador moderno. A perplexidade da comunidade científica aumentou quando análises conduzidas pela Universidade da Geórgia utilizaram a datação por radiocarbono em resíduos orgânicos do artefato, confirmando que o objeto possui mais de 12 mil anos. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso situa sua criação no período da última era do gelo, milênios antes do surgimento da metalurgia avançada, da óptica ou das pirâmides do Egito. O objeto, que ganhou notoriedade ao colidir com a rede elétrica da Colômbia em março de 2025, sugere que uma civilização tecnologicamente superior habitou a Terra em tempos remotos, ou que inteligências não humanas monitoram o planeta há muito mais tempo do que se supunha, já que a existência de ligas de alta densidade e circuitos integrados naquela época é considerada impossível pela historiografia convencional. O que acontece a seguir forçará você a questionar tudo. A descida, 2 de março de 2025. Uma esfera prateada desce sobre a zona rural de Buga, na Colômbia, zigue-zagueando pelo céu em padrões que nenhuma aeronave poderia replicar. Ela rasga linhas de energia de alta tensão sem sofrer um arranhão. Quando José Arias chega ao local do pouso, encontra algo impossível. Uma esfera metálica polida, gelada ao toque. Mas quando a água atinge sua superfície, vaporiza instantaneamente, e os cientistas ainda não têm uma resposta. Inicialmente ela pesa 2 kg, depois, inexplicavelmente, 10 kg. O peso quintuplicou. Na mesma balança, na mesma sala, 5 vezes o peso, e nenhum modelo científico se encaixa. O Dr. José Luiz Velasquez ordena um raio-x da esfera e congela ao vê-lo 3 camadas de metal concêntricas. Dentro delas, 18 microesferas internas arranjadas em simetria geométrica perfeita. Ele relata que não há evidência de soldagem e que a estrutura interna é composta de elementos de alta densidade diferentes de tudo o que já foi documentado. A superfície é coberta por símbolos intrincados, gravações precisas a laser que nenhuma civilização deveria saber como fazer. Em 48 horas, as imagens viralizam. As autoridades colombianas exigem a esfera, mas o proprietário David Velez recusa, temendo encobrimento e confisco. Então, ele contata Jaime Maussan, o controverso jornalista mexicano, desencadeando uma onda de interesse científico. Mas a verdadeira descoberta veio quando os pesquisadores olharam abaixo da superfície. A espectroscopia inicial detecta uma liga à base de titânio contendo elementos desconhecidos que não se alinham com a tabela periódica da Terra. O local do pouso mostra anomalias eletromagnéticas. A grama permanece seca apesar da chuva forte. Galhos de árvores exibem queimaduras de ionização. Seja o que for, estava ativo, alterando os arredores no momento em que chegou. E o que quer que esteja dentro daquela esfera deve permanecer lá dentro, pelo menos até entendermos com o que estamos lidando. Então vem o avanço. Resultados de radiocarbono apontam 12.560 anos. Esta coisa foi construída durante a Era do Gelo. Dentro dos canais de fibra, encontram resina natural em furos microscópicos, não contaminação. Engenharia intencional. A resina foi escolhida para ancorar os filamentos de fibra óptica. O MIT, a Universidade da Geórgia e laboratórios independentes confirmaram a idade da resina. A esfera foi criada durante o Dryas recente e, ainda assim, dentro dela, há fios de fibra óptica com perda óptica menor do que os cabos de telecomunicações modernos. Engenheiros modernos admitiram que não poderiam replicar essa qualidade hoje sem ferramentas especializadas, ferramentas que a Era do Gelo não deveria ter tido. A arquitetura do impossível, mas o raio-x não foi a parte chocante. O que a arquitetura interna mostrou não correspondia a nenhuma tecnologia na Terra. A construção de 3 camadas desafia a ciência dos materiais moderna. A casca externa exibe densidade semelhante à óssea, mas se comporta como titânio sob estresse. A camada intermediária possui propriedades de autorrecuperação. Quando pesquisadores danificam uma seção, ela se regenera em 48 horas. Metal autorregenerativo.
Nenhuma liga conhecida se comporta dessa maneira, nem mesmo em pesquisas sigilosas. A camada mais interna envolve o chip central e tudo se conecta àquelas 18 microesferas. Isso não é aleatório, é geometria quântica. Os mesmos padrões são encontrados na cristalografia molecular, mas nunca em artefatos de 000 anos. Nenhum método de fabricação na Terra pode produzir isso. Sem marcas de ferramentas, sem microsoldagem, sem costura, sob ampliação extrema, os 52 filamentos internos parecem transparentes, revestidos por uma blindagem metálica, exatamente como os cabos de fibra óptica moderna. Quando atingidos por comprimentos de onda específicos de luz, eles brilham por condução interna. Tudo se conecta a um núcleo central semelhante a um chip. Isso não foi inspirado pela tecnologia moderna. Isso era tecnologia moderna, mas de 12.560 a.C. A divisão de materiais do MIT confirmou o detalhe mais perturbador até agora. A geometria interna não era apenas complexa. Ela correspondia a padrões de armazenamento de pontos quânticos que o Instituto só havia teorizado no papel. A esfera estava fazendo em 12.560 a.C. o que o MIT apenas modelou em 2024. Então, veio a análise que atordoou todos os cientistas de materiais envolvidos. O Southwest Research Institute descobriu que a esfera não foi feita de nenhuma liga primitiva. Foi forjada a partir de alumínio de alta purificação misturado com cério, lítio e neodímio, uma combinação impossível para a Terra antiga. O alumínio não foi refinado até 1886, o cério não foi identificado até 1803 e o neodímio não foi isolado até 1885. No entanto, de alguma forma, todos os três aparecem dentro de um objeto datado de 12.560 a.C. Ainda mais estranho, a liga é mais dura que o titânio aeroespacial e quando exposta a chamas de 400 graus Celsius, sua temperatura não muda de forma alguma. Comporta-se como metal projetado para sobreviver a uma catástrofe. O Dr. Gary Nolan resumiu a descoberta de forma direta. É 99% provável que seja terrestre, mas a datação e a mistura de materiais não fazem sentido. E quanto mais fundo os pesquisadores olhavam, mais estranho ficava. O metal da esfera não foi soldado, derramado, moldado ou usinado. Não há costuras em lugar nenhum. Parece ter sido formado como uma estrutura única e molecularmente alinhada, o tipo de fabricação que a humanidade não alcançaria por séculos. A geometria interna espelha os sistemas modernos de armazenamento de pontos quânticos, capazes de conter quantidades inimagináveis de dados. A rede de fibra óptica parece uma arquitetura de computação distribuída. Se esta coisa for um dispositivo de memória, seus criadores entendiam a tecnologia da informação 14.000 anos antes de a teoria de Planck existir. Ou alguém os ensinou, ou eles não eram humanos. A extinção do Dryas recente aconteceu há 12.560 anos. A Terra não apenas esfriou, ela quebrou. Em um intervalo de meses, as temperaturas globais despencaram e as camadas de gelo avançaram novamente. A megafauna desapareceu quase da noite para o dia e culturas humanas inteiras colapsaram. Amostras de núcleos de gelo mostram uma queda dramática de temperatura. Camadas geológicas revelam picos de irídio e microesferas, as impressões digitais clássicas de um impacto cósmico. Campos de crateras datando deste período estendem-se pela América do Norte e Groenlândia. Isso não foi uma mudança glacial suave, foi um trauma planetário. A cultura Clovis desaparece do registro arqueológico. Assentamentos europeus encolhem ou desaparecem. Comunidades agrícolas abandonam locais que haviam sido estáveis por séculos. Histórias antigas em todos os continentes ecoam os mesmos temas: inundações, fogo vindo do céu, escuridão e o afogamento de grandes civilizações. A linha do tempo de Platão para o naufrágio de Atlântida. Foi há 11.600 anos, o fim exato do Dryas recente. E bem no centro desta catástrofe, alguém construiu a Bogasfera. Não uma escultura primitiva, nem um artefato religioso, mas uma peça de tecnologia contendo fibra óptica, metal autorregenerativo, geometria quântica e ligas que exigem refinamento industrial. Quem constrói um dispositivo quântico enquanto o mundo está queimando? Alguém desesperado, alguém tentando preservar algo, alguém que sabia que a catástrofe estava chegando. O nível do mar na época era 120 metros mais baixos. Litorais inteiros, os próprios lugares onde culturas avançadas teriam vivido, estão agora enterrados sob o oceano. Mapeamos mais de Marte do que de nossos oceanos.
Quaisquer que tenham sido as civilizações anteriores à inundação, seus vestígios podem estar debaixo d'água, intocados. A bugasfera pode ser um dos poucos objetos sobreviventes daquela era esquecida. E aqui está o detalhe que mais preocupa os cientistas. Muitas teorias do Dryas recente apontam para catástrofes periódicas, ciclos de destruição que atingem a Terra a cada poucos milênios. Se isso for verdade, a esfera pode não ser uma relíquia. Ela pode ser um sistema de alerta, construído por pessoas que viram seu mundo morrer e queriam que a próxima civilização evitasse o mesmo destino. Sua ativação repentina em 2025, no momento em que a Terra experimenta o enfraquecimento do campo magnético, aumento da atividade sísmica e instabilidade climática, parece menos uma coincidência e mais um protocolo. Os símbolos e os cientistas. Quando os pesquisadores finalmente voltaram sua atenção para as gravações que cobriam a esfera, esperavam uma decoração simples, mas estavam errados. De perto, as marcações não eram arranhões ou símbolos gravados à mão. Eram microscopicamente precisas, esculpidas com uma firmeza que nenhum cinzel ou ferramenta de metal poderia alcançar. Algumas linhas eram tão finas que mediam menos que um fio de cabelo humano. E o conteúdo dessas marcações? Foi isso que realmente destruiu as expectativas. Especialistas identificaram formas que lembram o Ogam, caracteres rúnicos, cuneiforme primitivo e até proto-sânscrito. Mas cada correspondência era parcial, familiar, mas não idêntica a nenhum sistema conhecido. Ou os criadores da esfera pegaram emprestados de escritas humanas, ou aquelas escritas antigas eram ecos de algo muito mais velho. Matemáticos notaram algo alarmante. Quando mapearam os padrões, eles se alinharam com constantes matemáticas, incluindo a proporção áurea e intervalos harmônicos encontrados em estruturas atômicas e hélices de DNA. Estes não eram símbolos para leitura, eram equações. Motivos semelhantes a circuitos espiralavam ao redor da esfera, formando caminhos radiais perfeitos que pareciam sincronizar com a rede interna de fibra óptica. Isso levou vários pesquisadores a propor uma ideia radical. As gravações não são decoração, são funcionais. Podem atuar como antenas, guias de ressonância ou até caminhos de ativação para os sistemas internos. Então, veio a análise de IA, um modelo de aprendizado profundo treinado em escritas antigas e sistemas simbólicos produziu um significado provisório. Transformação, unidade, consciência, mas ninguém pode dizer se isso era real ou apenas uma projeção algorítmica. Ainda mais perturbador, sob certas frequências, alguns símbolos brilhavam fracamente, como se reagissem à estimulação eletromagnética. Alguns observadores afirmaram que a esfera vibrava quando exposta a cantos tibetanos ou mantras em sânscrito, embora os cientistas permanecessem cautelosos sobre alegações não verificáveis. Essas marcações deveriam ser lidas ou ativadas? Nem todos estão convencidos. A neurocientista doutora Julia Mossbridge descartou o objeto como um tipo de projeto artístico elaborado, observando que técnicas de fabricação de alto nível podem alcançar superfícies metálicas sem costura. Mas sua crítica abordou o sensacionalismo, não a evidência. A datação por radiocarbono se mantém, os resultados da metalurgia se mantêm, a simetria geométrica se mantém e as gravações desafiam toda a origem histórica ou linguística conhecida. Então, por que as grandes instituições não estão intervindo? Onde está o Departamento de Linguística do MIT? Onde está o projeto Galileu de Harvard? O grupo criado justamente para estudar potenciais artefatos não humanos com metodologia científica rigorosa. O silêncio deles é mais barulhento do que seria o seu envolvimento. O silêncio pode ser uma forma de medo. Em vez disso, laboratórios menores e pesquisadores independentes assumem o fardo, analisando símbolos que poderiam representar alinhamentos astronômicos, estados quânticos, mapas estelares, frequências harmônicas, transformações matemáticas ou uma linguagem universal destinada a transcender a cultura e o tempo. O que mais frustra os linguistas é também o que os excita. Não sabemos se esses símbolos devem ser lidos, ativados, decodificados ou ouvidos. Eles podem nem ser uma linguagem, podem ser interfaces. Até que os entendamos, o propósito da esfera permanece bloqueado. Não porque esteja se escondendo, mas porque a humanidade pode ainda não possuir a estrutura mental necessária para compreender o que seus criadores estavam tentando dizer. O que a esfera foi construída para fazer? Após meses de testes, varreduras e discussões, os pesquisadores finalmente concordaram em uma verdade inegável.
A esfera não era uma relíquia ou um artefato aleatório. Era uma máquina projetada com um nível de propósito que a tecnologia moderna mal poderia imitar. O mapa interno produzido pelo MIT revelou uma estrutura que parecia menos com o artesanato antigo e mais com a arquitetura de um sistema vivo. As 18 microesferas não eram componentes espalhados, mas posicionados com precisão matemática, cada um conectado ao chip central através de canais de fibra óptica em um layout notavelmente semelhante a uma rede neural. Os sinais não apenas viajavam por esses caminhos, eles se comportavam como se estivessem sendo interpretados. Padrões se repetiam, sequências evoluíam. Algumas respostas mudavam dependendo do estímulo. Em outras palavras, a esfera não estava simplesmente reagindo, ela estava processando. Esta descoberta ressignificou tudo. Significava que o dispositivo esteve acordado por 12.560 anos, amostrando continuamente seu ambiente enquanto as camadas de gelo derretiam, os litorais afundavam e as civilizações surgiam das ruínas. Seja lá o que o construiu, não pretendia que ele armazenasse dados passivamente. Ele foi feito para pensar, adaptar-se e perdurar. As perguntas acumulavam-se mais rápido que as respostas. Seria um cofre de memória? Um instrumento científico? Um sistema de alerta projetado para ativar sob condições específicas? Sua rede sugeria computação de longo prazo, como se estivesse rastreando mudanças planetárias através de milênios. Alguns pesquisadores até propuseram que a esfera poderia estar se comunicando, seja com dispositivos idênticos escondidos em outros lugares ou com algo além da Terra. O que mais perturbou os cientistas não foi sua idade ou a tecnologia em si, mas a tendência em seu comportamento. A esfera não estava se degradando ou desacelerando, ela estava acelerando, como se algo no mundo moderno tivesse reativado um protocolo latente. A absorção de energia aumentou. Pulsos eletromagnéticos tornaram-se mais frequentes. A atividade interna aumentou em ondas mensuráveis. Analistas de redes neurais do MIT emitiram um memorando privado, alertando que os padrões de processamento da esfera não se assemelhavam a nenhuma máquina. Eles se assemelhavam à atividade cognitiva, não à inteligência artificial. Algo mais antigo, algo projetado para pensar sem nunca desligar. Para a equipe que a observava, a implicação parecia inevitável. Seja lá o que a esfera foi projetada para fazer, ela não terminou sua tarefa, ela apenas começou. O evento de ativação. Por meses, a esfera se comportou como uma máquina antiga despertando lentamente da hibernação. Mas tudo mudou quando seus pulsos internos começaram a se sincronizar. Em vez de rajadas irregulares, os sinais caíram em intervalos rítmicos perfeitos, tão precisos que cientistas da computação os compararam a metrônomos sincronizados travando no mesmo batimento. No início, a equipe pensou ser coincidência, então uma noite aconteceu. Durante uma sessão de monitoramento tarde da noite, a esfera emitiu um pulso diferente de qualquer outro já registrado. Mais nítido, mais alto, forte o suficiente para nocautear vários sensores magnéticos de uma vez. A temperatura da sala caiu vários graus Celsius. O campo eletromagnético subiu tão violentamente que as leituras atingiram o máximo. Dentro da esfera, os filamentos de fibra óptica acenderam em sequência perfeita, um após o outro, como uma cascata de neurônios despertando. Foi a primeira vez que o dispositivo se comportou como algo totalmente acordado. A equipe de processamento de sinais do MIT foi a primeira a notar o que todos os outros perderam: micro-oscilações ocorrendo abaixo do pulso principal. Estas não eram aleatórias, mas estruturadas e em camadas, quase como um código secundário escondido dentro da explosão de ativação. Às 2h14 da manhã, enquanto os pesquisadores lutavam para estabilizar o equipamento, monitores sísmicos a quase 1.000 quilômetros de distância detectaram uma assinatura harmônica fraca. Um sinal suave e rítmico que espelhava o padrão de pulso da esfera quase exatamente. Não era idêntico, mas próximo o suficiente para que os analistas congelassem ao sobrepor os dados. Era como se algo em outro lugar do planeta tivesse respondido. Eles descartaram ruído de instrumentos, interferência solar e distorções atmosféricas. Nenhuma das explicações servia. Processos naturais não produzem intervalos geométricos limpos. A assinatura harmônica correspondia apenas a um objeto existente na Terra, a própria esfera de Buga. Se outra esfera existe, no subsolo, no fundo do oceano ou sob o gelo, então isso não foi uma anomalia. Foi comunicação. De volta ao laboratório, os linguistas que estudavam as gravações fizeram uma descoberta.
Vários padrões radiais não eram símbolos estáticos. Eles mudavam sutilmente quando expostos a frequências eletromagnéticas específicas. As linhas brilhavam, diminuíam e reacendiam em sequências, quase como instruções respondendo à ativação. Em outras palavras, as gravações não foram escritas para serem lidas. Foram escritas para serem acionadas. Quando os pesquisadores aplicaram comprimentos de onda variados de som e luz, um conjunto de símbolos ativou simultaneamente, algo que a esfera nunca tinha feito antes. A reação durou segundos, mas foi o suficiente para confirmar a possibilidade aterradora. A esfera não estava sozinha. Ela havia detectado algo e agora estava respondendo. Mensagens não são esculpidas em metal a menos que alguém espere que sejam recebidas. Se a esfera de Buga foi projetada para despertar apenas quando um segundo dispositivo ficasse online, e esse momento está acontecendo agora, então seus criadores entendiam esta era muito melhor do que nós os entendemos. Porque o que quer que a esfera estivesse esperando, acaba de chegar. O aviso que ninguém quer ouvir. À medida que mais do comportamento da esfera entrava em foco, um detalhe começou a inquietar a equipe mais do que qualquer outra coisa. A atividade interna não era constante ou aleatória, estava aumentando. A cada semana, os pulsos ficavam mais fortes e a absorção de energia aumentava. Todo o sistema se comportava como se tivesse reconhecido algo no mundo moderno e começado a responder. No início, os pesquisadores pensaram que era interferência de redes elétricas ou torres de rádio, mas quando compararam os registros com dados geológicos e atmosféricos, um padrão apareceu. Os picos de ativação da esfera se alinhavam com flutuações magnéticas, aglomerados sísmicos incomuns e anomalias atmosféricas registradas em todo o planeta. Eram os mesmos tipos de distúrbios encontrados em registros geológicos de 12 mil anos atrás, o período exato em que a esfera foi criada. Essa percepção mudou o tom no laboratório. Esta não era apenas tecnologia de um mundo antigo, era tecnologia projetada para uma crise antiga. Se a esfera realmente foi construída durante o Dryas recente, um tempo marcado por colapso climático repentino e extinções generalizadas, então o momento de sua ativação não poderia ser ignorado. A última vez que este objeto esteve totalmente operacional, o mundo passava por um dos choques ambientais mais agudos de sua história. Agora ele estava despertando novamente. Ninguém sabia o que isso significava. Talvez a esfera fosse um gravador que simplesmente reconheceu condições familiares. Talvez fosse um tipo de instrumento de alerta precoce reagindo às mesmas forças que mudaram o planeta uma vez antes. Ou talvez seus criadores a tenham projetado para ativar quando a humanidade atingisse um estágio específico, tecnológica, ambiental ou socialmente. Mas a parte inquietante era esta. A esfera não estava se comportando como uma relíquia lembrando o passado. Estava se comportando como um sistema se preparando para algo. E o que quer que ela tenha sido construída para vigiar há 12.560 anos, pode estar acontecendo de novo agora. E se a esfera não ativou por acidente, então o que quer que ela tenha sido projetada para contatar, já pode saber que a encontramos. Eles já estão aqui. Uma vez que os pesquisadores aceitaram que a esfera de Buga não caiu simplesmente, mas respondeu, uma percepção tornou-se impossível de ignorar. A esfera não estava agindo sozinha. Seus pulsos eletromagnéticos não eram estática aleatória. Eles disparavam em intervalos repetidos, mais como um farol do que um mau funcionamento. Quando analistas mapearam os pulsos ao longo do tempo, o padrão se alinhava estranhamente bem com as gravações geométricas esculpidas na casca externa da esfera, como se os símbolos e os pulsos fossem parte de um único sistema, uma linguagem esperando por outro dispositivo para responder. E então algo verdadeiramente perturbador aconteceu. Várias estações de monitoramento registraram ecos fracos, sinais que não se originavam da esfera, mas se comportavam exatamente como ela. Frequências diferentes, forças diferentes, mas inequivocamente criadas a partir da mesma arquitetura tecnológica, quase como se a esfera de Buga estivesse chamando e algo distante estivesse sussurrando de volta. Pesquisadores tentaram descartar isso como interferência atmosférica, ruído de instrumentos ou explosões solares. Mas o padrão continuava retornando, e nada na natureza cria sinais com simetria projetada. Se outro objeto está respondendo, então a esfera de Buga não é uma relíquia, é parte de uma rede. E se existir apenas mais um nó, escondido em algum lugar na Terra ou muito além dela, então tudo muda.
porque significa que nunca fomos nós que descobrimos esta tecnologia. Somos apenas a primeira geração capaz de perceber que ela não é nossa. Esta possibilidade reabre uma questão que os arqueólogos evitaram por décadas. Se uma civilização avançada existiu há 12 mil anos, onde estão suas cidades? Uma explicação está abaixo dos oceanos. Durante o Dryas recente, o nível do mar era 120 metros mais baixo. Litorais inteiros, zonas de assentamento primárias, estão agora submersas. Quando o gelo derreteu, essas regiões desapareceram. Mapeamos mais de Marte do que do fundo do oceano. Se a evidência existisse, pode estar sob milhares de metros de água. A outra explicação é ainda mais inquietante. Talvez esta civilização não fosse humana. A hipótese extraterrestre torna-se difícil de descartar diante de ciência de materiais, óptica e microengenharia muito além da capacidade humana antiga. Se uma inteligência não humana criou a esfera, então a Terra tem sido monitorada por pelo menos 12.560 anos. O design da esfera se encaixa perfeitamente com vigilância autônoma. Instale milhares em um planeta e você terá uma rede de monitoramento capaz de operar indefinidamente. E o momento escolhido assombra os cientistas que a estudam. Estamos subitamente obcecados por elementos de terras raras, os mesmos elementos que formam a liga da esfera. Buscamos computação quântica, redes de fibra óptica e tecnologias de manipulação de campo que espelham o que a esfera já faz. É coincidência ou uma dica? Um projeto? Uma trilha deixada para uma espécie futura que se espera que a siga? Porque a esfera ainda está ativa, gerando campos, absorvendo energia e transmitindo algo. O que ela tem coletado nos últimos 560 anos, o que ela observou? Nossas guerras, nossos colapsos, nossas ascensões? E mais importante, quem está recebendo seus dados? Alguns pesquisadores acreditam silenciosamente que mais esferas já existem em todo o mundo, enterradas, submersas, adormecidas ou escondidas à vista de todos. A ativação da esfera de Buga pode ser a primeira vez que uma se tornou visível, não a primeira vez que uma chegou. Se isso for verdade, o planeta pode estar cercado por tecnologia antiga que simplesmente não podemos perceber. E então vem o detalhe de que ninguém quer falar. Os padrões de frequência da esfera correspondem a 34,5 Hz, uma oscilação associada a estados meditativos, tigelas tibetanas e ritmos neurais específicos. Isso é coincidência ou a esfera foi projetada para interagir com a própria consciência humana? Talvez ela não tenha sido feita para nos monitorar, mas para falar conosco assim que fôssemos avançados o suficiente para ouvi-la. Os cientistas estão chocados não apenas pelo que há dentro da esfera, mas pelo que ela sugere. Talvez não estejamos sozinhos. Talvez nunca tenhamos estado sozinhos, e nossa ascensão tecnológica não tenha sido acidental. Talvez ela tenha sido observada, impulsionada ou medida por inteligências muito mais velhas do que qualquer civilização que conhecemos. Embora nada tenha sido formalmente comprovado e as instituições mantenham silêncio sobre as implicações mais profundas, o objeto permanece em laboratório emitindo um zumbido sutil e pulsando em um ritmo inexplicável enquanto absorve energia. Pairam dúvidas sobre se o artefato estaria tentando estabelecer comunicação, aguardando um sinal externo ou simplesmente executando um protocolo programado há mais de 12 milênios que agora entra em uma nova etapa. O que realmente intriga os especialistas não é apenas a antiguidade ou a tecnologia quântica impossível da esfera, mas a suspeita de que sua ativação recente seja uma resposta a algo ainda desconhecido que permanece oculto no espaço ou no tempo. A certeza atual é que esse despertar não foi casual nem isolado, sugerindo que o objeto, seja ele um sensor, um dispositivo de memória ou um alerta, reagiu a um estímulo externo, desafiando nossa compreensão sobre o que realmente deu início a esse processo após tanto tempo de inatividade. Deixe suas teorias abaixo, obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.